Olá, seja muito bem-vindo. Para comentar os resultados do quarto Barómetro PME, convidamos o economista João Duque, licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISEG, Universidade de Lisboa, é doutorado em Business Administration pela Universidade de Manchester. É professor catedrático de Finanças no ISEG, a que preside, docente de disciplinas de mercados e produtos financeiros. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Neste barómetro há uma mudança naquilo que as PME portuguesas consideram ser os seus maiores desafios. Os recursos humanos mantêm-se em primeiro lugar, mas a sustentabilidade passou para segundo e as vendas desceram para terceiro. Comecemos pelos recursos humanos. Há 4 anos, olhando só para este estudo, que a retenção e a procura de talento é um desafio. Na sua opinião, quais são as principais dificuldades e o que é que pode ser feito pelas nossas empresas para contratar e reter talento? Bem, em primeiro lugar, parece que é óbvio, para contratar e reter talento é preciso pagar bem aos recursos humanos e criar um ambiente e dar um propósito. Hoje não é apenas a remuneração que está em cima da mesa, especialmente para as jovens gerações. Os mais novos são atentos e querem propósito, querem saber o que é que a empresa faz, para que é que faz e qual é o ambiente de trabalho, a cultura empresarial a que se depois vão juntar ou não, se decidem juntar ou não. Portanto, para frisar isto, a remuneração, não há dúvida que é muito importante e que pesa quando se comparam salários de 1.300 euros com 3.500 euros. E atenção, porque isto é o típico que se encontra quando se comparam as condições que são oferecidas por empresas portuguesas aos jovens recém-licenciados ou mestres, com aquilo que as empresas no centro da Europa fazem. Há uma escassez muito grande de talento, não é só em Portugal, é também no centro da Europa, para falarmos apenas na Europa, e, portanto, nós estamos num mercado muito competitivo e para atrairmos os jovens ou para os mantermos cá, temos que pagar. Agora, e isto é muito importante porque, neste momento, metade dos emigrantes, dos portugueses que saem para trabalhar no estrangeiro, são jovens diplomados com um curso universitário de licenciatura ou mestrado. Isto é, a meu ver, dramático num país que gasta tanto dinheiro, face àquilo que é a sua capacidade, exatamente neste ensino superior. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é educar uma geração que depois vai para trabalhar, para servir os interesses de empresários, de grandes empresas, muito provavelmente, que têm marca, que vendem produtos que o mercado aprecia, que valoriza a sua marca, que valoriza o seu produto, tangível e intangível, e que lhes permite pagar bem. Repare-se, são estes jovens que, ao abandonarem Portugal, depois fazem falta cá para poderem produzir bens e serviços que façam exatamente a mesma coisa que fazem lá fora. Isto é, consigam remunerar através de um processo de venda ou de prestação de serviços, remunerar bem estes quadros. Não é com pessoas inqualificadas que eu consigo gerar valor acrescentado nos produtos ou serviços que presta à sociedade, tipicamente. E, portanto, o que eu estou a perder é esta capacidade de fazer isto. Portanto, estes jovens fazem mesmo falta a Portugal. O que é que nós estamos a fazer? Deixamos ir, porque aparentemente as empresas não estão a ser competitivas no mercado internacional, a ponto de poderem, ou local, a ponto de depois poderem pagar bem os seus recursos. Portanto, e costuma-se dizer who pay peanuts get monkeys, ok? E portanto é isto que, caricaturando, podemos ou estamos a observar na economia portuguesa. É claro que há algumas bolsas, há áreas de muita especialização que não sofrem deste problema, mas de um modo geral, aquilo que nós fazemos é atrair muito trabalho estrangeiro, que é imigrante, que é fundamental na nossa economia, fundamental hoje em dia. Mas deixamos de poder oferecer, ou de oferecer, trabalho a pessoas qualificadas para gerar valor acrescentado por posto de trabalho. E, portanto, isto é um ciclo vicioso. Portanto, esse é um aspecto que acho que é muito relevante,
que é a questão dos recursos humanos e da gestão do talento. Pelo barómetro, vemos um outro fator que agora ascende a um nível de segundo lugar, não é? que é as questões da sustentabilidade. Isto nota já uma preocupação grande das empresas, porque sabem que aqueles que exportam sabem seguramente que as grandes empresas para quem eles exportam, as cadeias de valor em que estão integrados, vão ser cada vez mais pedidos certificados de, chamemos assim, bom comportamento Ou ambiental. qualidade. É mesmo aí que vamos. A sustentabilidade é também um dos grandes desafios da PME, como se vê neste barómetro, mas embora exista esta consciência, houve uma diminuição das empresas certificadas ou com processos de qualidade no ano passado. Apenas 35% das empresas. Em que medida é que estes números traduzem uma preocupação real com a sustentabilidade da empresa? Bem, não sei se haverá aqui algum enviesamento à amostra. Este resultado para mim é estranho, porque há cada vez, e vai haver cada vez mais, a obrigação de estar avaliado do ponto de vista da sustentabilidade ambiental para poder estar numa cadeia de valor e estar a fornecer determinado tipo de produtor, portanto, ponto final da cadeia de valor. E neste sentido eu acho isso estranho. Também porque, adicionalmente, por via do mercado financeiro e por via dos reguladores financeiros, nós vamos assistir a uma pressão enorme sobre todos aqueles que recorrem a crédito bancário, porque vão ter que ser avaliados por uma agência de acreditação que lhes vão, portanto, no fundo, classificar e integrar num ranking de sustentabilidade que depois permitirá ter recursos financeiros muito mais baratos ou muito mais caros que os seus concorrentes. E, portanto, uma empresa que não tenha o reconhecimento de um certificado ambiental de elevada qualidade, por via do custo do capital, vai ficar cada vez mais afastada daquilo que é o ambiente concorrencial. Portanto, não só o fornecedor, o cliente, que muitas vezes é a empresa, outras vezes é o mercado, e as pessoas, individualmente as famílias, os particulares, vão cada vez estar mais atentos aos rótulos e aos selos de certificação. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante é o por via financeira. E como digo, para mim isto é estranho, que é uma redução do número de empresas que estão com níveis de certificação reconhecido. Será que há aqui um problema da amostra? Porque eu vejo cada vez mais uma preocupação grande de quem compra, eu estou a falar nas cadeias de valor, portanto, empresas a exigirem aos seus clientes uma certificação para quê? Para depois poderem eles próprios ser reconhecidos como certificados. É que se se os componentes de um produto não tiverem a certificação, o produto final também não pode ter. Também não entra no mercado. Não entra no mercado. E, portanto, esta exigência vai ser também feita por aí. Como as nossas empresas, são muitas delas, não vendedoras de produto final, de marca, mas integrantes de cadeias de valor, nós vamos por arrasto por aí, que é os nossos clientes das empresas portuguesas vão nos exigir o certificado. E se não tivermos o certificado, ficamos de fora do concurso. Muito bem. Ainda na questão da sustentabilidade, o real impacto ambiental que a atividade de uma empresa tem no ambiente continua a ser desconhecido pela maioria das PME inquiridas e agravou-se mesmo neste último barómetro. A maioria, cerca de 60%, não conhece, mede ou possui planos sobre o seu impacto ambiental. O que é que este desconhecimento nos diz sobre o futuro? Olha, diz-nos que há muito espaço, há muito caminho para andar. E, portanto, eu vejo isto como um sinal de esperança, até porque estou na área da formação e, portanto, isto para Há mim muito mercado. tem imenso mercado. Mas há duas coisas aqui que acho que são importantes valorizar. Primeiro, que é, de facto, a formação. E esse é um aspecto que, pronto, acabamos agora de referir, e para mim é um aspecto interessante para quem faz este tipo de ações. Mas depois há uma cultura. E essa cultura
é dentro das empresas, não é através de formação. Faz-se através de uma ação que tem que ser organizada e planeada para se estimular as culturas de sustentabilidade dentro das organizações. Isto faz parte. Todos os empresários, todos os gerentes, todos os gestores das empresas devem estar comprometidos com o reforçar desta cultura interna, porque isto passa por nos corrigirmos todos uns aos outros, porque temos mesmo que ser corrigidos, porque não há ninguém, não acredito que exista alguém que em todas as suas ações cumpre aquilo que seria, respeita integralmente aquilo que seriam as boas práticas e as boas normas de sustentabilidade. Até nós em casa. Por isso mesmo. Portanto, nós temos que estar quase como nós dizemos aos nossos filhos, aos nossos netos, não faças isto, não faz aquilo, põe o lixo no caixote, não sei o quê, apaga a luz, portanto, separa o lixo, etc. Portanto, esse tipo de ações temos que fazer também nós, connosco, e comprometermos-nos organizacionalmente, e, portanto, temos que fazer isto, que é criar metas e planos de ação para chegarmos a cumprimento das metas, realizar os nossos relatórios e, por exemplo, introduzir nos objetivos, no cumprimento dos objetivos individuais ou coletivos, conforme, que depois têm impacto na remuneração, os chamados KPIs, não é? Introduzir critérios de sustentabilidade que permitam, que sejam, primeiro, mensuráveis, objetivos, para permitir, ao final do ano, dizer nós cumprimos o objetivo e, por isso, somos ou merecemos esta remuneração. Agora, também há uma coisa que é importante. O mercado em geral, os consumidores ou os investidores, terão que também passar a mostrar que são sensíveis a estas questões. Do ponto de vista, eu posso dizer que a literatura não é muito animadora no que diz respeito àquilo que é a avaliação de empresas na ótica da sustentabilidade. Isto é, não é inequívoco que as empresas que melhor cumprem os aspectos de garantia de sustentabilidade sejam aquelas que são preferidas pelos investidores e, portanto, que tenham, por exemplo, claramente custos de capital mais baixos e que tenham mais acesso ao mercado de capitais e que tenham a vida mais facilitada. Portanto, não é claro. Não, as evidências empíricas não mostram isso. O que quer dizer que os investidores, quando metem o seu dinheiro em cima das fichas, não é? Nas fichas chamemos-lhe assim, de investimento, não chamamos jogo, mas de investimento, parece encolherem um bocadinho os ombros e privilegiarem remunerações a contributos para um compromisso de sustentabilidade. Para 2024, o Banco de Portugal prevê um crescimento do PIB na economia portuguesa de 2%, enquanto na União Europeia não vai além dos 0,6%. Houve uma mudança de governo, agora mais à direita. Os fundos do PRR têm estado a chegar e apenas uma em cada 5 empresas inquiridas pretende adotar uma estratégia de internacionalização. São estas algumas das razões que levam as nossas empresas a focarem-se no mercado interno? É uma boa estratégia? Não é uma boa estratégia. Se houve uma alteração na economia portuguesa nos últimos 10 anos, depois daquilo que foi o período da Troika, foi a internacionalização da economia portuguesa, a abertura de portas e verificarmos que aumentámos imenso as exportações, aumentámos as importações também, mas conseguimos inverter aquilo que parecia que estávamos condenados. As nossas exportações durante 2 séculos, não são 2 anos nem 20, 2 séculos. Apenas observámos 3 anos nos anos 40, por causa do wolframio, é que nós conseguimos que Portugal tivesse exportações superiores às importações. Agora, nós conseguimos inverter isto. As nossas exportações de bens e serviços, conjuntamente, representam mais valor do que as importações. Bom, e isto é o resultado de uma pressão externa enorme por falta de meios de financiamento próprios e, portanto, tivemos que ajoelhar, digamos assim, perante a Troika e eles impuseram-nos várias coisas, respeito pelo déficit, respeito pela dívida e respeito pela abertura da economia e da atividade económica em geral. E, portanto, nós conseguimos cumprir, somos difíceis a estabelecer objetivos, mas
Viu-se agora com a questão do aeroporto, não é muito difícil chegar a um ponto, mas uma vez estabelecido, eu acredito que o façamos mesmo, e até no prazo. E, portanto, porquê? Porque cumprimos os objetivos a que nos propomos. Dito isto, o nosso problema da exportação é um problema também ligado à dimensão das empresas. Eu farto-me dar este exemplo. Não estão à espera que o café na nossa esquina do bairro seja exportador. Não é? Que trabalham ali 2 ou 3 pessoas. Tipicamente não vai exportar. Estamos a falar de bens. Portanto, é preciso uma certa dimensão. Nos serviços, particularmente se forem muito especializados, é possível que tenha um grupo de 2, 3 programadores a fazer uma coisa muito específica, a desenvolver um jogo e, eventualmente, a exportar, ou digamos, numa cadeia de valor que depois faz parte de uma coisa maior e que tem um grande logo, um grande nome e que vende internacionalmente. Mas é mais fácil aí nos serviços do que nos bens. Nos bens é preciso dimensão, é preciso escala. Diferenciação também. É preciso diferenciação, mas é preciso escala. E é preciso notoriedade, é preciso marca. É preciso que as pessoas reconheçam que Portugal é bom a fazer qualquer coisa. E, portanto, quando agora, muito recentemente, perante um grupo de consultores internacionais que estavam em Lisboa e a quem eu tive a honra de ir falar, perguntei, deem-me uma marca portuguesa, não me deram marca nenhuma portuguesa, falaram-me de um setor, o vinho. Bem, mas o vinho não é uma marca. Ou os sapatos, Pronto, calçado. aqueles falaram do vinho, porque eles tinham estado a falar de vinho antes e, portanto, veio-lhes o vinho à cabeça. Mas, quando eu lhes pedi uma marca holandesa e uma marca suíça, eles disseram marcas concretas e, portanto, não foi, nem sequer falaram em setores, falaram em marcas. E essas marcas são, de facto, marcas muito grandes, que têm valor acrescentado por unidade de posto de trabalho elevado, que conseguem vender o incorpóreo, o intangível, conseguem vender aquilo que pode ser a esperança, a afirmação, a liberdade, o que for, que vai muito para lá, estão a vender emoções, vai muito para lá daquilo que nós compramos efetivamente. Uma pessoa, quando compra um Rolex, não compra um relógio para ver as horas, compra muitíssimo mais e é por isso que paga tanto. Um estatuto, quase. Exatamente. Portanto, ele paga muito mais do que isso. E, portanto, porque se não for para ver as horas, o telemóvel chega, não é? Não valia a pena. Não vale a pena. Portanto, é este tipo de coisas, é este tipo de investimento grande que é preciso ter e é preciso ter empresas grandes. Eu vi a estatística que estava na Pordata, os dados de 22. As grandes empresas em Portugal, apesar de isto ser pequenas e médias, mas dá para ilustrar, grandes empresas em Portugal são 1503. Este número diz tudo sobre que eu sou capaz de memorizar a unidade, Exato, diz a tudo lista sobre quase. quanto. Podíamos ter na cabeça a lista. São muito poucas as empresas, médias e grandes empresas têm capacidade para exportar, para ir para mercados internacionais, tipicamente, e, portanto, o que nos faz falta é esse tipo de dimensão. Portanto, temos uma miríade de microempresas que não deviam ser microempresas, deviam estar agregadas, essas pessoas deviam estar a trabalhar, integradas em empresas grandes, dando dimensão e escala, e que depois permitisse ter marca e, por aí, boa remuneração do fator de trabalho. Assim, nós cavamos aqui um bocadinho esta ausência de orientação estratégica, a meu ver, que também não foi reforçado e não se aproveitou agora, por exemplo, o PRR, para claramente dizer que nós só vamos apoiar quem mostre aumentar escala, quem mostre ter produtividade e quem aposte nessas vertentes. Porque há um outro problema. Isto não é só uma questão de gosto ou de achar que fica mais bonito um país com grandes empresas ou com pequenas empresas. Não. Há um problema, como disse, que é de produtividade. As empresas grandes são as mais produtivas, as que pagam melhor, as que dão mais condições aos trabalhadores. Já isso é um ponto assente. Mas se nós não tivermos produtividade, com o envelhecimento que estamos a ter na população portuguesa, vamos ter um seríssimo problema. Ouça, nos últimos 5 anos, nós perdemos 300 mil jovens entre a idade 0 e os 15 anos de idade. Perdemos 400 mil trabalhadores entre a idade adulta, 15 e os 65. E aumentaram 600 mil os portugueses com a idade superior aos 65 anos. Portanto, trabalham cada vez menos pessoas para cada vez mais aposentados. Repare-se, os jovens
tem uma diferença face aos mais velhos. São grupos etários que não trabalham. Aí estão igual. Mas qual é a diferença? É que uns exigem uma pensão, os outros têm apenas uma mesada. Alguns. Ora, não se compara uma pensão com uma mesada. Segundo, as despesas com a saúde não se comparam com as despesas com a educação. E, portanto, temos aqui um problema gravíssimo que, se não for tratado com produtividade digamos, da escala do setor, ou melhor, do grupo etário dos 15 aos 65, temos um problema grave. Porque isto vai continuar a agravar-se. Porquê? Porque o boom dos anos 60, da geração dos anos 60, a que eu pertenço, vai apresentar-se, está já a começar a apresentar-se e vai apresentar-se agora com a grande velocidade. Portanto, é assim, não temos já, eu ando a pregar isto há mais de 10 anos, há 15 anos se calhar mais, mas e cada dia passa menos um dia para fazermos as coisas. Os últimos anos, completamente, quer dizer, de facto agora começa a aparecer nos programas dos governos, eleitorais, etc., o problema demográfico, mas, quer dizer, algumas medidas específicas para os há jovens. medidas e agora começa começa a tratar-se este problema do talento. Por exemplo, esta reforma do IRS para os jovens é óbvio, mas isto já são medidas a correr de emergência que ainda vamos ver se entram ou não em vigor ainda este ano, porque, ou quando for, se o orçamento não for aprovado, fica tudo em chamadas águas de bacalhau. E os jovens vão fazer as suas vidas, naturalmente. Não vão ficar à espera de mais um ano que venha lá um orçamento que lhes permita pensar que, vou pagar menos impostos, posso ficar em Portugal. Esta medida do IRS jovem é muito importante porque é uma forma de tentar ajudar as empresas portuguesas que, não podendo pagar salários mais elevados, porque lá está, não têm branding, não têm dimensão, etc. Portanto, como não conseguem, o que é que podemos fazer? É aumentar o rendimento dos jovens, não é pelo salário aumentar, mas é pelos impostos reduzirem-se. Para o jovem é igual. Pela diminuição de descontos. Exatamente, portanto, é por aí. Portanto, é importante ter isto em conta, que nós precisamos de empresas grandes, precisamos de mais dinamismo nessa área para promover as exportações e levar o país a mais ganhos por essa via. Apenas 20% das PME utiliza ferramentas de gestão de risco financeiro, relatórios, score ou seguros de crédito. Das que não utilizam estas ferramentas, mais de 40% diz que não o faz por desconhecimento. Estão estas empresas numa situação mais frágil, de maior risco? De facto, isto mostra de facto um desconhecimento muito grande daquilo que são os instrumentos financeiros e da forma como eles podem ajudar as empresas. Isto é óbvio, não é? Até é um bocadinho confrangedor. Portanto, mais uma vez, temos aqui campo para trabalhar profundamente, porque há um desconhecimento enorme sobre as alternativas de instrumentos de gestão do risco, e nomeadamente do risco financeiro, da capacitação para às vezes entenderem o ambiente e os sinais. Isto é a chamada cultura económica, não é? Pronto, nós temos que, hoje em dia, não sendo engenheiros informáticos, é-nos exigido que saibamos trabalhar e que percebamos algumas coisas, porque senão não conseguimos, o nosso telemóvel deixa de funcionar, não conseguimos instalar, o computador também não sei o quê. Portanto, nós ficamos um bocado, enervados, porque não sabemos, porque não conseguimos perceber o que nos fazem perguntas. Depois abrimos umas caixas, depois eles começam a fazer umas perguntas com umas siglas e uns nomes que nós não sabemos o que é. Se clicamos ali, podemos até desfazer tudo, temos medo. E, portanto, mas vamos aumentando a nossa cultura nessa área. E na área económica também deveríamos fazer esse esforço, que é ir acompanhando aquilo que é o dia-a-dia e também aumentando a cultura económica para saber interpretar aquilo que são os sinais. E também a exigência de conseguimos ter uma conversa mais sofisticada com, nomeadamente, os nossos interlocutores financeiros, que são tipicamente os bancos ou os financial advisors, os consultores financeiros. Isto para quê? Para explorar o mais possível a benefício das empresas aquilo que são os instrumentos que existem. Portanto, eu fico um bocadinho, como disse, quase que embaraçado por ver que, no fundo, pessoas que são tão capazes de desenvolver produtos
são tão criativos a colocá-los no mercado, a superar as dificuldades todas para conseguirem cumprir prazos, entregas, qualidade de produto, etc. E depois, às vezes, por uma má decisão do ponto de vista financeiro, comprometerem tudo aquilo que é um esforço que depois acaba com a atividade, acaba com a família, acaba com as garantias e é um desastre. Há aqui alguma iliteracia. Muito, muito grande, muito grande. E é com muita tristeza que eu vi, por exemplo, propostas que foram levadas, por exemplo, ao Parlamento e serem votadas negativamente com, não sei porquê, quer dizer, com base numa ideologia de que, não sei, eu até acho que há alguma perversidade nisso, que é deixar que as pessoas fiquem incultas para quê? Não sei, para que hajam Refere-se outros. à literacia financeira nas escolas, nos Sim, jovens. claro, evidente. É de pequenino que se torce o pepino, como se costuma dizer, e não há mal nenhum, o saber não ocupa lugar, e eu, quer dizer, não me oponho a que os jovens sejam expostos, a partir de determinadas idades, à discussão, e como eu fui, do ponto de vista político. Não é? Eu nasci em 61, deu-se o 25 de Abril com 13 anos, eu comecei a partir daí no liceu a ter introdução à política, mais tarde, logo, quando comecei, mas a introdução política era diferente daquilo que havia antes, que era chamada organização administrativa da nação, uma coisa que o valha, onde basicamente se aprendiam a arquitetura, digamos, jurídica do país. Mas, então, nós discutimos, aprendemos o que era a democracia, o que eram os ismos, o fascismo, o comunismo, etc. Portanto, e discutíamos muito, portanto, isso para mim foi muito importante. Foi nessa fase. Como hoje, outras questões são muito importantes, a identidade de género, a sustentabilidade, etc. São matérias que eu acho que são muito importantes. Mas a literacia financeira é fundamental hoje em dia. Portanto, ver alguém a votar contra uma iniciativa que é aumentar este tipo de matérias nos jovens, eu acho que, a meu ver, só tem um interesse. É deixar que as pessoas não saibam tomar as decisões para que depois, primeiro, ficarem reféns daquilo que são uns iluminados. Se bem que às vezes os iluminados não são os mais iluminados, a meu ver. Portanto, eu acredito nas pessoas e no bom senso e na escolha desde que elas saibam escolher. É isso, é dar-lhes as ferramentas. Exato. Terminamos com a transformação digital. No ano passado, o investimento em transformação digital aumentou 2,1 pontos percentuais, comparando com 2022. Menos de metade dos inquiridos têm conhecimentos de ferramentas de inteligência artificial. Dos que têm, 60% quer mesmo avançar com a criação de uma equipa específica para a inteligência artificial. São boas previsões para a competitividade das PME e já agora há capacidade financeira para uma micro ou pequena empresa alocar recursos humanos e financeiros para criar algo ligado ou que use inteligência artificial? Eu não tenho a mínima dúvida que quem não usar, fica fora. Quem não usar, fica fora. Porque quem usar e vai ser mais competitivo, consegue eventualmente prestar com mais qualidade os serviços que oferece, ou os bens, a preço até mais baixo. E, portanto, quem não usar está fora do mercado. Logo, acho muito sensato acho muito sensato esta ideia de que vão ter que usar e criar equipas para estimular, para identificar e para ensinar e para trocar experiências, como é que se faz e como é que se pode fazer e como é que se pode melhorar. Em todo o lado, não é só ao nível empresarial. Eu digo isto porque na minha escola nós começámos muito cedo a perceber um problema, que é um problema que pode pôr em causa aquilo que é a nossa atividade fundamental, que é o ensino. Se eu tenho alguém que faça perguntas e que me responde mais e melhor do que um professor, para que é que eu preciso do professor? Em menos tempo. Para quê? Porque eu não preciso do professor. Portanto, tendo isto em conta, mais tendo em conta que um aluno pode agora, com muita facilidade, pedir e obter um trabalho em minutos que levaria muito tempo a fazer-se, nós começámos a preocupar com a questão da ética e chamar atenção aos alunos que não há mal nenhum. Não fizemos como os italianos que proibiram a utilização. Ou arranjar maneira de detectar Não, se... bom, sim, isso. Mas a forma melhor
que até recomendamos é começarmos a dar mais tempo à oralidade e à discussão das ideias, para percebermos se, de facto, o aluno, aquilo que apresenta como seu trabalho escrito, é do seu domínio e, portanto, não há como fazer uma discussão e essa discussão permite esse reconhecimento. Dito isto, esse foi o primeiro passo e agora estamos num passo que é como é que cada um está a fazer experiências e estamos a fazer experiência, trocar experiências entre o que é que eu já fiz, quais são os riscos, o que é que correu bem, o que é que eu não voltaria a fazer, porque temos a certeza de que o nosso trabalho vai mudar. Porque, quer dizer, tem estado a mudar, não é? Hoje em dia não há ninguém que não trabalhe para um ambiente em que o nosso cliente, que é o aluno, não tem um telemóvel. Vai ao Google. Vai ao Google, portanto, tem que ter e-mail, portanto, mas usam muito outro tipo de plataformas para ter acesso à informação e, portanto, nós trabalhamos de maneira diferente para servir um público que tem hábitos diferentes e que tem já uma cultura diferente e, portanto, é assim. Isto é, eu hoje já dei aula com ChatGPT. Pronto, só para dar um exemplo. Sim. Eu dei uma aula integral com ChatGPT. Abri o ChatGPT e fiz a aula toda em cima do ChatGPT. Pergunta-resposta, pergunta-resposta. E perguntei aos alunos se estava fora do mercado de trabalho, porque se eles sentissem que aquela aula tinha sido suficiente e que eu estaria a mais, eu acho que não iria aparecer no ano que vem. Eu fiz isto no dia, salvo erro, 22 de novembro do ano passado, porque era no meu semestre letivo. Vou repetir o semestre letivo em 24 e 25, começando em setembro. Hei de lá chegar à mesma aula e, de acordo com os alunos, disseram não vale a pena ainda aparecer, porque eu conduzi, no fundo, o processo da pergunta-resposta e soube dizer-lhes já chega, que é uma outra coisa importante. Portanto, isto é, usei a ferramenta, ajudei-os a usar a ferramenta, estive a trabalhar com eles com a ferramenta, ali, sem rede, porque não sabia qual era o output que aquilo ia dar. Sim, o tipo de resposta. O tipo de resposta, não sabia nada. Sei que este ano já experimentei sozinho em casa, que as respostas já são diferentes, já são mais completas, okay? Já são mais maduras, nota-se a evolução, o crescimento. Portanto, eu vou ser preciso cada vez menos, muito provavelmente, mas ainda continuarei a aparecer para fazer essa experiência e vou fazer essa experiência. Vou repetir a experiência nos próximos anos, se ainda continuar a dar aulas, porque é muito interessante ver esta evolução. E, por exemplo, partilhei a experiência com os meus colegas e houve um grande debate. Portanto, nós estamos a fazer este tipo de experiências. Uns fazem umas coisas, outros fazem outras e depois partilhamos para perceber os do's e os don'ts. Bem, o que é que se deve fazer e o que é que não se deve fazer, para percebermos o que é que vale a pena, porque não tínhamos a mínima dúvida. Os nossos alunos, quando estiverem, que estão agora a entrar na faculdade, quando saírem com um grau de mestre daqui a 5 anos, a forma como eles abordam os problemas vai ser diferente da forma como nós hoje ainda abordamos os problemas, à custa de ferramentas como a inteligência artificial. E, portanto, eu não sei qual vai ser o futuro, se vai ser muito promissor ou muito pessimista. Ou desafiante. Não sei como é que lhe chamamos. Se nós vamos ter que nos revoltar contra as máquinas, não? Que, sabedoras de tudo, até nos podem um dia cortar o acesso à informação. Okay? Se elas dominarem completamente tudo, elas tomam decisões e podem, a partir daí, dominar-nos. Devo dizer-vos uma coisa que é muito interessante e assustadora. Dentro de 5 anos, a máquina, a inteligência artificial, será claramente mais inteligente que o homem. Não é com mais capacidade de raciocínio, é ser mais inteligente. E a inteligência tem aspectos como criatividade e tomada de decisão. Portanto, estamos a falar deste nível. O que quer dizer que as máquinas estarão mais competentes para fazer muitas tarefas, até delicadas, como, por exemplo, conduzir um carro. Eu tenho a certeza que nós vamos ser proibidos de conduzir um carro. Okay? Porquê? Porque cometemos mais erros do que uma máquina vai cometer. Eu tenho isso como dado assente. Portanto, aproveitem aqueles que gostam de conduzir a fazer isso por enquanto. Outra coisa. Não há memória, não há reconhecimento que na natureza um ser
menos inteligente tenha dominado um mais inteligente. O que isto quer dizer é que, se a evolução das máquinas com inteligência artificial ficarem mesmo mais inteligentes que o homem e tomarem decisões, não sei se nós vamos ser a exceção, mas se não formos, vamos ser dominados por elas. Portanto, só há uma forma, a meu ver, de compatibilizar isto, que é integrar a máquina connosco. Aprender. Ver com ela, estar com ela. Não é? Passarmos a ser seres em que a máquina vive connosco. Repare, nós estamos a um passo disso. Não há ninguém que não ande com o telemóvel no espaço de 1 metro. Ok? É só pegar nele e incorporá-lo mais próximo. Sim, Debaixo da pele, não sei. Façamos qualquer coisa. Mas isto vai dar-se um passo. Aí, algo no tempo, não sei bem como. Mas se nós já não somos capazes de viver sem uma maquinetazinha que... Bem, não somos capazes. Portanto, alguma coisa vai mudar. E é isso que é desafiante, que as empresas têm que perceber e, portanto, vale a pena apostar. Eu gostei das respostas que vi neste indicador. É um bom indício, então. Terminamos assim. Obrigada. Muito obrigada por todos os seus comentários e até à próxima. Até uma.